pegou todos de surpresa. Vasco tenta contratação de craque, destaque do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito aqui sobre saída confirmada de 2 jogadores nesta manhã. O Vasco aí já iniciando o processo de reformulação do seu elenco. Vamos falar aqui também sobre a situação do novo gramado, a estrutura que está sendo montada em São Januário, novidade importante. E, claro, a gente vai falar aí sobre novidades do treinamento que está acontecendo na parte da manhã no CT Moacir Barbosa. Vasco que deverá ter mudança para todos os setores na partida contra a equipe do Grêmio. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a gentileza para você se inscrever e vir a fazer parte da nossa família. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco que ainda tenta uma classificação à Libertadores da América via Brasileirão, porque pode abrir um G8, um G9, e o Vasco deve ter mudanças em todos os setores contra a equipe do Grêmio. E explicar uma coisa para vocês: o Vasco ainda não sabe se vai contar com Coelho, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser lá em Porto Alegre. A Colômbia está com Cuesta e está com Andrés Gomes, né? Que jogam um dia antes, respectivamente, na Austrália e nos Estados Unidos. Mesmo se os jogadores chegassem aí a tempo, todos começariam a partida no banco de reservas. Foi o que aconteceu com o uruguaio, com Puma, na vitória do Vasco sobre a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. Na ocasião, o lateral direito chegou no dia da partida e entrou ali no segundo tempo, perfeito? Então, por esse motivo, a gente pode adiantar que o Vasco terá modificações aí em 4 posições para esse jogo, certo? O Vasco vai ter ali 2 improvisações, que é o jogador Tietê na lateral direita e o nosso bravo Hugo Moura. No meio, a gente vai jogar com o Thiago Mendes e o DVD está treinando como titular. O Vegete ainda no banco, né? A gente passa essa informação para vocês aí do que está acontecendo. Uma partida decisiva para o Fernando Diniz, que já está muito, mas muito pressionado, certo? Então a gente coloca aqui para você, torcedor Cruz Maltino aí, ó, o Vasco deve ter mudança em todos os setores contra a equipe do Grêmio, isso mesmo. E agora a gente vai falar aí sobre a situação envolvendo o gramado do estádio de São Januário, porque a gente tem novidades para poder passar para vocês. Nessa sexta-feira, o Vasco inicia, né, a situação da plantação do novo gramado aí de São Januário, certo? O Vasco que vai fazer uso desse novo gramado para as 2 partidas restantes que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, e a diretoria
faz uma conjectura, segundo a imprensa, para que verdadeiramente, caso passe pelo Fluminense, a gente tenha esse jogo com Cruzeiro ou contra a equipe do Corinthians, a final da Copa do Brasil, no estádio aí de São Januário. E muitos torcedores aí com aquela dúvida: poxa, Laureano, se verdadeiramente vai fazer a reforma aí em janeiro, vai trocar a grama para quê? A informação que eu tive que não vai começar em janeiro. Essa situação depende muito aí da Sod Capital fazer ou não o depósito até o dia 12, aí referente à situação do potencial construtivo. Agora a gente fala aqui sobre a situação de dois jogadores, tá? Que estão deixando o Vasco da Gama, confirmado agora na parte da manhã. Primeiro a gente vai falar aqui da situação do Paulinho, tá? O Paulinho que está indo para os Emirados Árabes, está confirmado. O Vasco já liberou o jogador para procurar outro clube, isso mesmo, né? Um jogador que de forma misteriosa não tem sido usado aí pelo Fernando Diniz, certo? O contrato do jogador terminando, né? E agora tem propostas aí dos Emirados Árabes e também da Arábia Saudita para deixar o Vasco da Gama. Isso mesmo. Outra situação, Maurício Lemos, tá, foi comunicado agora na parte da manhã que não está mais nos planos dos Gigantes da Colina. Isso mesmo, pessoal. O jogador que veio marcado aí por uma grande expectativa, o Vasco tomou uma decisão agora na parte da manhã e já anunciou essa ruptura aí com o jogador. O jogador vai ficar treinando no CT Moacir Barbosa, mas esse ano não vai ser mais relacionado. Então tá aqui, ó, o Vasco toma a decisão sobre o Maurício Lemos, né? O Maurício Lemos não vai mais vestir a camisa do Gigante da Colina, né? O jogador que foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Pessoal, agora a gente fala aí sobre a questão envolvendo reforços. A gente sabe que o Vasco já tem 3 acordos aí encaminhados, finalizados, né? O Vasco tem jogadores aí que estão apalavrados, como é o caso do jogador Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo, perfeito. O Vasco ali também negociando ali com o Jefferson Lerma, né? A chegada dele aqui no Rio de Janeiro, o próprio jogador Arana, o Léo Duarte, né? Agora, o que pegou a gente de surpresa na parte da manhã é que o Vasco mergulhou de cabeça na contratação de um dos destaques do Campeonato Brasileiro, né? E um indício mesmo que o Leandrinho e o Piton vão deixar o Vasco da Gama, porque o Vasco tem procurado laterais esquerdos aí. A informação que a gente tem agora na parte da manhã é que Diniz pode ajudar na negociação após Reinaldo entrar na mira do Vasco, Santos e outros 2 clubes da Série A. Então o Vasco está aí disputando a contratação de Reinaldo, né? Jogador que teve passagens ali pela Chape, no São Paulo, e está agora no Mirassol, aonde ele passou, meteu muitos gols, apesar de ser um lateral esquerdo, tem idade avançada, mas parece que é um garoto jogando futebol, né? O dono do time aí do Mirassol. Bom, questões que estão aparecendo aí do Gigante da Colina. Agradeço aí pela sua atenção. Comente, não deixe de comentar sobre cada assunto, né? Os comentários
ficam disponíveis aí para vocês opinarem. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!